Olá, nós prosseguimos com a leitura do Evangelho, hoje para ler o capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos lá, capítulo 8. Eles foram todos para casa e Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, ele voltou ao templo. Todo o povo se reuniu em torno dele e ele se sentou e os ensinou. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido flagrada adulterando. Fizeram com que ela ficasse de pé no meio de todos. Mestre, disseram eles a Jesus, essa mulher foi flagrada em ato de adultério. Na lei de Moisés ordena que a pessoa que faz isso seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Eles disseram isso para testá-lo, a fim de terem algo para usarem contra ele e acusá-lo. Jesus se agachou e escreveu com um dedo no chão. Como eles continuaram a insistir com a pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele de vocês que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E agachando novamente, continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, eles saíram um a um, e a começar pelos mais velhos, Jesus foi deixado sozinho com a mulher que ainda estava em pé. Jesus levantou os olhos. Onde estão eles, mulher? Perguntou. Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, replicou a mulher. Pois bem, Jesus disse, eu também não a condeno. Você pode ir, mas de agora em diante não peques mais. Bem, esse é um dos trechos mais conhecidos do Evangelho. Essa fala de Jesus, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, passou a fazer parte da cultura, né? Como muitas outras coisas, as pessoas repetem isso, todo mundo diz isso quando comete algum deslize. É um jeito da gente dizer assim, puxa, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aliás, até já vi gente muito canalha querer usar isso para não se responsabilizar pelos próprios atos. Mas veja o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui eu queria usar como chave para pensar, para que a gente começar a pensar esse texto, o final do capítulo 7, que é a hipocrisia e a seletividade na aplicação da lei. A gente começa por aí. No final do capítulo 7, a gente tem eles querendo aplicar a lei a Jesus e querendo prender Jesus, e Nicodemos diz, puxa, mas a nossa lei não julga ninguém sem antes ouvi-lo. Vocês devem ouvi-lo. A gente tem que ouvir a história dele, o lado dele, para poder julgá-lo. E eles dizem, você também é um galileu. Ou seja, quando são confrontados para a aplicação total da lei, eles usam o recurso de desclassificação da pessoa. Então, eles são seletivos no uso da lei. Aqui, mais uma vez, a gente começa o capítulo 8 com uma seletividade em relação à lei, porque a lei dizia que quando dois, então, adulterassem, eles deveriam ser apedrejados. Cadê o outro? Cadê o homem? Cadê o homem aqui na história? Então eles estão sendo de novo seletivos. Isso aqui de novo demonstra a hipocrisia. E a hipocrisia que vocês conhecem até hoje, que a gente sabe até hoje. As pessoas são seletivas com a lei. Então a lei da Bíblia eu pego o que interessa e interpreto do jeito que eu quero, na condição de acusar o outro. E vejam, toda a crueldade que está acontecendo aqui. Eles pegam uma mulher para ser usado como isca. Então, eles estão colocando a vida dela em risco total, né? E não estão aplicando a totalidade da lei. Eles não estão em busca de justiça, coisa nenhuma. Eles estão usando ela como pretexto para pegarem Jesus. É isso que o evangelista diz. E, mais que isso, eles estão aplicando de modo parcial. Cadê o homem com quem ela adulterou? Cadê esse homem? Esse homem não está lá. Esse homem não está lá. Então, de novo, a hipocrisia e o uso seletivo da aplicação da lei. E é isso que a gente vê até hoje. As pessoas que querem condenar os outros sempre fazem usos seletivos da Bíblia. Eles escolhem os textos para acusar, eles escolhem os pedaços. Só que a palavra é viva
E a palavra está diante de nós, e a palavra é Jesus. E a palavra Jesus vai responder. Então, eles chegam e dizem isso, chegam para Jesus e dizem, e aí, você o que diz? De modo que se ele dissesse que não era pecado, ele estava indo contra Moisés, isso provava que ele não era o Messias, e que era um embuste, ele era um problema, isso provaria o quanto ele era contraditório. E aí, eles não entendem que Jesus não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. E para cumprir na integridade, para transformar a lei num instrumento de justiça, de bem, de mudança, não num instrumento de crueldade, né? Ele veio realmente para reescrever as coisas, para dar vida às coisas, para que o que é caduco, o que é velho, o que não vale mais, seja colocado de lado. E aí o que ele faz? Ele se agacha e começa a escrever no chão. Essa cena é uma cena que muita gente, ao longo da história, pensa o que Jesus escrevia, né? Essa é a pergunta por excelência, nunca saberemos. Então Jesus escrevia no chão. E eu penso que ele se agacha para escrever na tentativa, penso eu, gosto de pensar assim, na tentativa de um convite para reflexão. Sabe, quando o mestre escrevia, ele estava explicando alguma coisa. E Jesus faz silêncio, ele se agacha, ele começa a escrever, e me parece que ele está dando tempo a eles para refletir, tempo a eles para pensar no que eles estão dizendo, tempo para eles para raciocinar sobre o que eles estão dizendo, para que eles pensem, vejam aí se isso faz sentido, vejam aí se é por aí, vejam aí. Vocês vão insistir nessa direção? Estou dando um tempo para que vocês reflitam. E eles insistindo com a mesma pergunta, e aí, o que você diz? A gente apedreja ou não apedreja? Jesus se levanta. E aí diz a eles, mas eu queria primeiro se levanta. Então primeiro Jesus nos faz um convite a eles para que a gente reflita com ele. Vem aqui, sai desse mar de arrogância que você está aí, dessa altura de arrogância. Vem aqui, vem refletir comigo. Sai desse lugar, vem aqui refletir comigo. Não. E aí, que você vai falar o quê? E aí ele se levanta e ele fala olhando no molho, que é uma importância muito grande. Ele se levanta e diz a eles, olhando nos olhos deles, olhando diretamente para eles, nessa postura que diz, tá bom, agora eu me coloquei na postura daquele, na mesma altura que vocês. Na mesma altura que vocês. Eu vou colocar numa postura de quem de fato está dando uma resposta olhando no seu olho. Está dando uma resposta direcionada a você. Está dando uma resposta para a sua altivez, para o seu orgulho. E essa resposta, e esse questionamento bota eles em uma condição de embaraço, porque aí ele se levanta e diz, aquele de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele se levanta e ele, ao dizer isso, ele descortina os corações. Ele sabe. Jesus fica de pé e é como se, ao ficar de pé e olhar para eles, ele tá dizendo assim, eu conheço o coração de vocês. Eu conheço o coração de vocês. Você imagina que olhar penetrante foi esse, que olhar foi esse e que fala foi essa. E o que acontece? Lembra que são fariseus? Que são escribas? Que são gente... Sabe o que acontece com essa gente? Vai saindo um a um. Um a um, a começar pelos mais velhos. Caladinhos, sem respostas. E porque Deus falou. Não é só porque Jesus teve uma sacada genial. É Deus descortinando o coração. É Deus dizendo, eu sei de você. Eu sei de você. Como é que você pode fazer uma coisa dessa?
E do mais velho ao mais novo foi saindo todos. Jesus fala isso e Jesus se agacha. Então, Jesus, diante da arrogância, da petulância, do desejo cruel de usar a lei contra os outros, ele se levanta e diz: eu sei de vocês, eu sei do pecado de vocês, eu sei. E aí vai saindo um a um. Quem não os tiver, que atire a primeira pedra. Que seja corajoso de diante de mim atirar essa pedra. Então, vamos ver. E dos mais velhos, você imagina, gente, pessoa orgulhosa, farisaica, do mais velho ao mais novo, vão saindo. E ele fica só com a mulher e ele está agachado. E agora ele não se levanta. Agora ele, agachado mesmo, ele levantou os olhos. Olha de que lugar que ele olha para ela. Ele não se levanta. Ele não se bota como um macho em altivez. Ela não arreda o pé do lugar. E outra coisa importante que é um símbolo e um signo muito bonito, que olha, diante da lei, diante da força da lei, o que a gente tem que fazer é ficar diante de Jesus. Ficar diante de Jesus, esperar o veredito de Deus. O Senhor é quem sabe de mim, né? É um símbolo importante é um ensino importante desse caminho que a gente tem que seguir, que é, olha, agora eu estou diante de Deus. O Senhor é quem me julga, eu mesmo não julgo a mim mesmo. Ela poderia ter corrido, ela poderia ter aproveitado que todo mundo saiu e ter ido embora. Ela não, ela permanece lá de pé. E ele, ao invés de se levantar, ao invés de se colocar na mesma posição que ela, ele olha desse lugar aqui de baixo, olha para ela, levanta os olhos para ela, os olhos misericordiosos de Jesus, e pergunta: onde estão, mulher, aqueles que te condenavam? Ninguém condenou você? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor. Só estamos eu e o Senhor agora. E ele diz: pois bem, eu também não a condeno. Eu também não a condeno. E ele faz isso aqui, desse lugar de humildade, desse lugar de quem lavaria os pés dos discípulos, desse lugar do servo, daquele que veio para servir, daquele que veio para salvar os homens, daquele que veio para servir, não ser servido, daquele que veio para servir. É desse lugar que ele olha para ela e diz: eu também não te condeno. E diz para ela: vai, não peques mais, não se embarace mais com isso, não se coloque mais em condição de risco da sua vida, não entre mais nessa, vai, não peques mais. Esse é o Evangelho de Jesus e esse é o jeito de Jesus lidar conosco. Espero de coração que todos nós estejamos diante dele perguntando: Senhor, eu estou aqui, e aí? Para ouvir dele: pois bem, eu também não te condeno, vai e não peques mais.